Olá, pessoal. Hoje vamos resolver uma questão do Enem 2020. E a questão é: três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Então, sabemos que André, que eu vou chamar de A, quer ir até a casa de B, que é Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, que eu vou chamar de C. Note que um exemplo disso é ele vai andar tanto para a direita quanto para cima. São os únicos deslocamentos que ele pode fazer. Então, um exemplo é ele andar 4 quadradinhos para a direita, pois ele só pode andar para a direita e para cima, e depois andar 3 quadradinhos para cima. Então, ele vai andar um total de 7 quadradinhos. Então, serão necessários 4 quadradinhos da direita, que eu vou chamar de 4D, e 3 quadradinhos para cima. Não necessariamente nessa ordem, aqui é só um exemplo. Então, ele pode andar, no nosso exemplo, nós temos que ele andou 4 da direita, que eu vou chamar de D, D, D. E D foi para a direita 4 vezes, e depois foi 3 para cima, que eu vou chamar de C, C e C. Note que, ao trocarmos, por exemplo, esse D com esse D, nós teremos uma permutação idêntica, pois trocamos dois elementos repetidos. Então, nós temos 4D, que são elementos repetidos, e além disso, nós temos 3Cs, que são elementos repetidos. Então, vamos utilizar a fórmula de permutação com elementos repetidos. Mas antes, nós vamos calcular todos os caminhos, passando ou não pela casa de Carlos. Então, nós precisaremos calcular uma permutação de 7, pois não são necessários 7 quadrados, onde 4 são repetidos e 3 também são repetidos. Então, vamos calcular essa permutação. Isso é igual a 7 fatorial dividido por 4 fatorial e dividido por 3 fatorial. Então, vamos abrir este fatorial. 7 fatorial é a mesma coisa de 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tudo isso dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, podemos cancelar este 4 fatorial com este 4. E, além disso, 3 fatorial é a mesma coisa de 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Logo, vamos cancelar o 4 fatorial e o 3 fatorial com 6. Assim, nós teremos 7 vezes 5, que é igual a 35.
Então, 35 é o número de todos os caminhos que André pode fazer até a casa de Bernardo, passando ou não passando pela casa de Carlos. Agora nós vamos excluir os caminhos que passam pela casa de Carlos. Então, a segunda parte será caminhos. Nós vamos calcular o número de caminhos que passam por C. Então, nós vamos calcular os caminhos de A até C vezes o caminho de C até B. Mas isso também é um produto de permutações com elementos repetidos. Note que os caminhos de A até C, os menores caminhos, são necessários 2L, ou seja, andar 2 quadradinhos para o lado, para a direita, e 2 quadradinhos para cima. Então, são necessários 2L e 2C. Mas isso nós vamos calcular uma permutação de 4, onde 2 repetem e 2 também se repetem. Então, isso é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial e também dividido por 2 fatorial. Então, podemos cancelar 2 fatorial e sabemos que 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é 2. Então, nós podemos simplificar. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Logo, essa permutação é igual a 2 vezes 3, que é 6. Agora, vamos calcular os caminhos de C até B. Nesse caso, são necessários 2 quadradinhos para o lado e 1 para cima. Não necessariamente nessa ordem. Então, nós teremos uma permutação onde 2 elementos repetem. Então, são necessários 3 quadradinhos, onde 2 deles se repetem. Então, será uma permutação P de 3 com 2 elementos repetidos. Mas isso é igual a 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplificando, nós temos que a permutação é igual a 3. Então, fazendo o produto dessa permutação com essa permutação, nós temos todos os caminhos que passam pela casa de Carlos e vão até a casa de Bernardo. Então, isso dá 3 vezes 6, que é igual a 18. E esses são os caminhos
que vai da casa de André até a casa de Bernardo, passando pela casa de Carlos. Então, nós encontramos 18. Agora, nós vamos subtrair dos 35 caminhos, que são os caminhos totais, que são todos, 35 são todos os caminhos que André pode fazer até a casa de Bernardo, passando ou não passando pela casa de Carlos. E 18 são os caminhos que necessariamente passam pela casa de Carlos. Então, será 35 menos 18. E isso dá 17 caminhos. São todos os caminhos que André pode fazer até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Então, o número diferente de caminhos que André poderá fazer sem passar pela casa de Carlos é a letra C, ou seja, 17.